E aí, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar agora o nosso capítulo 3, né? Já estamos finalizando o primeiro módulo, que é o estudo dos vegetais. Então, eu espero que vocês tenham feito o desenho que eu solicitei para vocês, porque isso vai ajudar muito no entendimento desse assunto. E a primeira parte do assunto que a gente vai ver é justamente isso, essas características dos vegetais. Então, eu quero que vocês olhem para o desenho que vocês fizeram, para os dois desenhos que vocês fizeram, na verdade, e vocês identifiquem as semelhanças e as diferenças que tem da célula vegetal e da célula animal, tá certo? Então, vamos lá. Logo de cara, o que é que a gente percebe aqui de diferente? Na célula animal, nós não temos parede celular, nós não temos vacúolo e nós também não temos cloroplasto, certo? Dentre essas três, a maior diferença da célula animal e da célula vegetal é o cloroplasto. Por quê? É nesse cloroplasto que vai estar armazenada a clorofila, que é a responsável pela fotossíntese, certo? Espero que vocês lembrem aí da nossa primeira aula, que eu disse para vocês que a fotossíntese é um dos eventos mais importantes do planeta, certo? A respiração e a fotossíntese são os eventos mais importantes que existem no planeta. Sem esses dois não existiria vida hoje, certo? Então vamos lá. Agora que vocês já viram as diferenças básicas na célula, nós vamos ver as diferenças básicas na estrutura em si do vegetal. Então, um conceito que eu quero que vocês guardem é o de órgãos vegetativos, que está marcado aqui no livro, certo? Então, os órgãos vegetativos, ou seja, os órgãos que se repetem em praticamente todos os vegetais, se não em todos mesmo, são raiz, caule e folhas, tá? Eu não sei se vocês estão vendo aqui que tá marcado, não vou marcar de novo. A raiz, o caule e as folhas são os órgãos vegetativos. Por que que as flores e os frutos não são órgãos vegetativos? Porque não são todos os vegetais que apresentam flores e frutos. Se vocês pensarem, por exemplo, na grama, a grama não tem nem flor e nem tem fruto, mas tem raiz, caule e folhas, certo? Então, a primeira parte da planta que a gente vai focar nessa aula é a raiz, tá? Então, a raiz ela pode ser de vários tipos, que nós vamos ver aqui. A raiz ela pode ser do tipo aquática, ela pode ser terrestre, que é o que a gente mais vê na natureza, e a raiz aérea, certo? Então, se vocês estiverem acompanhando aí a leitura, tá na página 250, aí vocês vão ver que as raízes, elas se caracterizam por não apresentar folhas e geralmente ter pouca clorofila, certo? No entanto, a raiz, ela é a primeira estrutura a se formar, isso porque ela vai desempenhar um dos papéis essenciais na formação da planta, que é fixar o vegetal no substrato, certo? Fixar o vegetal no substrato e absorver as substâncias do ambiente, que são a água e os sais minerais, certo? Além disso, a raiz ela também pode armazenar nutrientes, certo? Não são todas as raízes, mas algumas podem armazenar nutrientes e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eu quero que vocês ou grifem aí no livro de vocês, ou então vão fazendo um resuminho enquanto vocês estão assistindo essa aula, tá? Porque isso aqui é muito importante. As raízes, elas se caracterizam por não apresentar folhas e geralmente tem pouca clorofila, certo? Elas são das primeiras partes da planta que se forma, que se estrutura, porque tem funções vitais para a planta, que são fixar o vegetal no substrato e absorver substâncias do ambiente, que são a água e os sais minerais. Além disso, algumas raízes também podem armazenar nutrientes, certo? Como a gente viu na página anterior, as raízes elas podem ser do tipo subterrâneas, aéreas e aquáticas, certo? E essas raízes subterrâneas, que são as que a gente vai ver
as suas subdivisões agora, elas podem ser do tipo tuberosas, tá? Vejam aqui, raízes tuberosas, que são essas as capazes de armazenar nutrientes, de armazenar substâncias, certo? Então, vocês conseguem ver aí no livro de vocês, na página 250, que tem a mandioca, a beterraba, batata doce e cenoura, que são exemplos de raízes tuberosas. São raízes que armazenam substâncias, que armazenam nutrientes, tá? E, consequentemente, essas raízes elas têm um altíssimo valor nutritivo. O conjunto das raízes de uma planta também pode ser chamado de um sistema radicular. E esse sistema radicular, ele pode se mostrar de duas formas. Ele pode ser um sistema radicular pivotante, que também pode ser chamado de axial, ou sistema radicular fasciculado, certo? Então, eu não sei se está muito claro na imagem, mas basicamente a estrutura de um sistema radicular pivotante, que é esse aqui da primeira imagem, é basicamente isso, tá? Tem uma raiz aqui, que é a raiz principal. Eu pensei que estava mostrando o desenho, mas não estava. Então, a gente tem aqui a primeira raiz, que é uma raiz principal, e dessa raiz partem raízes secundárias, várias raízes secundárias, sendo que essas raízes secundárias elas são mais finas e essa raiz principal um pouco mais grossa. Então, esse daqui é um dos desenhos que deve estar aí no trabalho de vocês, certo? Mas caprichem mais um pouquinho, que esse aqui meu tá muito feio. E a outra raiz, né, ou sistema radicular, é o sistema radicular fasciculado, que é basicamente assim. Não tem nenhuma raiz principal, é como se todas as raízes tivessem basicamente aí a mesma estrutura, certo? Então, aqui tá a planta e a sua raiz é fasciculada, tá? Essas raízes, elas podem se apresentar de diversos formatos, como vocês acabaram de ver, né? Pode ser uma raiz aquática, pode ser uma raiz terrestre, pode ser uma raiz aérea, pode ser uma raiz do sistema radicular pivotante, uma raiz fasciculada, uma raiz tuberosa. Tem toda essa variedade e ainda outras que a gente ainda vai ver nessa aula. Mas todas elas apresentam uma mesma estrutura, que é o que vocês observam aqui nessa imagem, certo? Então, o que é que nós temos aqui de baixo para cima? Nós temos a coifa, que é a extremidade dessa raiz, certo? Nós temos a região de alongamento celular logo acima da coifa, que é aqui onde essa raiz vai fazer a sua multiplicação celular e vai esticar, vai crescer, certo? Nós temos acima a zona pilífera, que tem uma grande quantidade de pelos, que faz com que a absorção de nutrientes seja muito maior nessa região, certo? E nós temos as raízes laterais, que quando presentes no vegetal, geralmente formam uma região acima da zona pilífera. Então, vamos dizer que a gente tem a extremidade maior aqui, e aqui a gente vai ter as raízes laterais, né? Como se fosse aqui uma raiz pivotante e essas raízes, as raízes laterais, tá certo? Então, além dessa especialização que a gente acabou de ver, que é a de raízes tuberosas, as raízes elas também podem ter uma outra especialização que é chamada de pneumatóforos, tá? Geralmente a gente encontra esses pneumatóforos em regiões alagadas ou regiões de mangue. Quem já foi aí em Recife, numa região, aquelas nas áreas que tem muito caranguejo, pessoal pescando e tal, que tem muita lama, e geralmente a gente encontra essas formações de raízes aqui. Tem as pontinhas das raízes voltadas para a superfície. Por quê? Como esse solo ele é pobre em oxigênio, né? É um solo alagado, geralmente com muita matéria orgânica morta aqui putrefando. Então, essas raízes elas não conseguem absorver o oxigênio embaixo. Não são raízes subterrâneas, não são raízes terrestres. Então, elas saem da superfície para conseguir absorver o oxigênio que está na atmosfera, certo?
Então, para finalizar aqui essa parte de raízes, nós temos mais duas especializações, também de raízes aéreas, né? Uma dessas especializações é o que a gente observa aqui em muitas orquídeas, que ao contrário do que eu tinha falado no início, essas raízes sim têm grande quantidade de clorofila, né? E na maioria das vezes é a região da planta onde acontece a maior parte da fotossíntese, certo? Além dessas raízes aqui especializadas das orquídeas, também existem raízes aéreas chamadas de austórios, que muitas vezes estão presentes em plantas que são chamadas de parasitas, certo? Ou seja, essas plantas elas não realizam fotossíntese. Elas têm as suas raízes especializadas e elas conseguem penetrar em uma outra planta e dessa planta absorver os nutrientes e água, tudo que ela precisa, ela não produz, né? Ela rouba ou ela absorve de uma outra planta. Então, essa especialização aqui é de raiz aérea chamada de austório. Um exemplo é esse cipó-chumbo. Se a gente realmente tiver a oportunidade de fazer aquela aula prática que eu falei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir observar isso aqui, né, no ambiente, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Não esqueçam da atividade, façam os desenhos, vai valer pontuação sim, certo? Qualquer dúvida, falem comigo aí no privado que a gente tenta resolver. E até a próxima aula. Tchau!